Olá, seja muito bem-vindo de volta. Esse daqui é o projeto Bíblia em 365, um projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. Já estamos caminhando aí para o final do ano e o final do Velho Testamento e do Novo também. Só que a gente começou em julho, se eu não me engano, e o loop completo vai ser em julho. Então continue conosco. E hoje iniciaremos o livro de Ezequiel, capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 15. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 1. A visão dos 4 querubins. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quedar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, como com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos 4 lados. Assim, todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra. Não se viravam quando iam. Cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como o de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão. À esquerda, rosto de boi. E também rosto de águia, todos os 4. Assim, eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o espírito havia de ir. Iam. Não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam, à semelhança de relâmpagos. A visão das 4 rodas. Versículo 15. Vi os seres viventes. Eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinham as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas,
e metiam medo. E, nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia. E as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e, parando eles, paravam elas, e, elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção a de outro. Cada um tinha outras 2 asas com que cobria o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouvia o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouviu o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio a voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. A visão da glória divina. Versículo 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima. E desde os seus lombos e daí para baixo, vi-a como fogo e um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. A vocação de Ezequiel, capítulo 2. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir,
pois são rebeldes. Visão do rolo de um livro. Versículo 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, para não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Capítulo 3. Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares. Come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. E me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desde o rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como o mel. O comissionamento do profeta, versículo 4. Disse-me ainda: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como o diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: Filho do homem, mete o coração todas as minhas palavras que hei de falar e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e, quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que, levantando-se do seu lugar, dizia: Bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui a Tel Abibe, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam. E, por 7 dias, assentei-me ali, atônito, no meio deles. Hebreus, capítulo 3. Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial,
considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei a minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso o coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firme, até ao fim, a confiança que, desde o princípio, tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Salmos, capítulo 104, versículos 1 até o 23. Louvor ao Deus Criador. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vingamento da tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. À tua repreensão fugiram, à voz do teu trovão bateram em retirada.
Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassaram, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso e, por entre a ramagem, desferem o seu canto. Do alto de tua morada, regas os montes. A terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até à tarde. Provérbios capítulo 26, versículos 24 até o 26. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Muito obrigado aí a todos. Leste Leihar.